Chegamos meio esbaforidos aqui, meio na correria, porque hoje ficamos atrasamos um pouco na saída lá, da escola, mas chegamos. Vamos falar a nossa reflexão de hoje, para não demorarmos muito mais, né? Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado todos os dias, vocês que são fiéis aqui conosco, tem tido uma fidelidade britânica, né? Uma pontualidade britânica, uma fidelidade de sabujo aqui. Quero agradecer vocês, me alegra muito fazer essa companhia comigo para a gente poder orar juntos, né? Pensarmos juntos. Por exemplo, hoje a reflexão é interessante. Lembra que nessa semana a gente já falou com você, no sábado, a gente disse para você que sua mente é um jardim que requer constante atenção. A mente. Sua mente, né? Não adoeça a mente. Não adoeça a mente. A mente adoece, o corpo padece. Não adoeça, tem que ter aquilo que nós falamos, mente forte. Tem que ter uma mente, não deixa a doença entrar na cabeça, não. Não deixa, né? E ontem a gente viu que um inimigo pode te dar um dia, em um dia, o que um amigo não lhe daria uma vida inteira, né? Nós falamos sobre as adversidades, né? E hoje a gente vai aprender uma coisa também muito interessante. Autoconfiança é fé em sua própria diferença. Autoconfiança é fé em sua própria diferença. Eu vou deixar um pouco de lado a questão das diferenças e vou trabalhar mais a questão da autoconfiança. É, Geralmente, dizem que os cães, os cachorros, eles atacam ou quando querem se proteger, então é quando se sentem ameaçados. Mas os cães, eles têm duas formas de reagirem. O cachorro, o cão, que acha que vai dar conta do perigo, ele avisa primeiro, ele te avisa, ele rosna, ele late, te avisa, fala com você, não passa aqui não. Mas o cachorro medroso, o cachorro que tem medo, aquele cachorro que já vem com algum gatilho de medo, ele vai entrar num estresse. E às vezes ele vai atacar por estresse. Ele vai atacar não porque ele tem uma ameaça. Ele vai atacar porque ele se sente ameaçado. São coisas diferentes. Então você tem o cachorro que vai atacar quando uma ameaça é real. Esse é o cachorro que está inteiro, ele não tem jeito e vai ter que defender o seu território que ele quer defender. Mas o cachorro medroso, ele vai reagir simplesmente diante da ameaça do medo. Não tem medo, não tem ameaça real, não tem nem nada ali confrontando, mas ele sente que vai ser atacado, ainda vai ser atacado e já ataca antes. Essa historinha me faz lembrar uma vez que eu fui mordido por um cachorro. Eu tinha uns 10 anos, não, tinha menos, uns 8 anos de idade. E a gente estava passando pela calçada, eu e minha mãe, no Veneza, lá na cidade de Patinga, e aí passando, um cachorro estava lá, deitado lá no, no canto de lá. Aí na calçada. Aí nós passamos pela calçada e ele do nada veio e deu uma bocanhadinha na minha canela, né? Eu falei, por que que ele atacou se eu não ameacei, não falei, nem lembrei, nem vi ele lá? Não, é, é a ideia de um cachorro que tem medo. Então, quando ele tem medo, ele já reage. Falta de confiança. Às vezes, a gente vai reagir preventivamente porque nos falta confiança. Quando falta confiança, sobra medo. Quando falta confiança, sobra medo. Então, nós temos dois tipos de situações complicadas. Aquelas pessoas que têm autoconfiança demais. Qual que é o nome que a Bíblia dá para quem tem autoconfiança demais? Soberbo ou tolo. O tolo também, muitas vezes na Bíblia é chamado de tolo, porque tem autoconfiança demais.
Ele sabe que não dá conta, ele sabe que é mais do que ele. É uma visão meio parecida com adolescentes. Os adolescentes têm isso. Os adolescentes geralmente têm essa tolice. Eles acham que vão dar, eles começam a viajar demais em altas ideias, altos projetos, altas coisas. Propõe para ele um trabalhinho que é só para copiar e colar, e ele já quer fazer uma encenação, um teatro, e quer fazer uma coisa de Hollywood, porque a autoconfiança é grande demais. Os adolescentes são autoconfiantes assim porque eles não sustentam sua própria vida. Quem sustenta sua própria vida geralmente são os seus responsáveis. Então é fácil você achar que consegue tudo quando a responsabilidade não bate para você, não bate em cima de você, né? Então é fácil você querer fazer almoços e mais almoços, um almoço para 30 pessoas, você não vai lavar as vasilhas, né? Quem vai lavar as vasilhas sabe que aí é que vem o problema, né? Às vezes fazer a comida não é o problema. O problema é ter que lavar as vasilhas depois e lavar a vasilha de todo mundo. Então, o autoconfiante às vezes é um tolo. Mas a pessoa que tem uma baixa autoconfiança, a autoconfiança dela está lá embaixo, ela é reativa. Ela vai estressar, ela vai reagir pelo estresse ou pela defesa. Tanto do estresse pela defesa, ela vai ter duas formas de agir. Pelo estresse, ela vai adoecer. Pela defesa, ela vai fugir ou vai atacar. Sem perigo. Só diante da imaginação de um perigo. Nem é perigo real. Mas a autoconfiança está baixa. Você quer saber um exemplo disso? É quando você entra em um ambiente que você acha que é amedrontador. Você vai, por exemplo, você vai passar por uma rua, ou você vai ter que fazer uma entrega e o bairro é um bairro complicado. Né? Você chega todo tenso, você passa todo tenso, né? Nesse lugar é todo tenso, você vai todo travado. E se a pessoa chega e bate no vidro do carro e fala, oi, você já acelera o carro e vai embora, né? Atropelando todo mundo, porque você está no domínio do medo. Autoconfiança baixa gera medo. O medo vai gerar estresse ou gatilhos de defesa. Gatilhos de defesa ou é fugir ou atacar. Então, o recado fica a gente trabalhar a nossa autoconfiança. Ela estando equilibrada, a gente consegue ter uma coisa muito boa que é domínio da realidade. Autoconfiança gera domínio da realidade. A gente começa a perceber que a coisa nem é tão preta como pintamos e nem é tão azul como a gente admirava. A gente enxerga o domínio da realidade. A gente vai enxergar a realidade não como a gente sente, a gente vai enxergar a realidade como ela é. Isso é autoconfiança. Autoconfiança traz isso. Domínio da realidade. O convite a você pensar é: você mirabola demais na cabeça, perigos e problemas se eu não conseguir pagar a conta, e se eu comprar e não pagar, se eu não tiver dinheiro, é coisa demais. Se você mirabola, o problema fica grande demais. Eu tenho esse gatilho, eu tenho. O problema às vezes nem chegou, nem parece, nem vai começar, tá longe, mas eu já vejo um terremoto acontecendo em Monlevade, né? Eu vejo um terremoto na Venezuela, vejo um terremoto no Levado. Eu já projeto um problema grande demais. E o que que acontece quando você projeta um problema grande demais sem que ele aconteça? Você pesa a mão, você exagera, você corre, você foge ou você entra com muita força, você ataca. Então, o segredo é a gente trabalhar a nossa autoconfiança. E a autoconfiança, primeiramente, parte de, olha, Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Eu tenho tentado trabalhar no meu coração essa ideia. Deus é o Senhor de tudo, tá tudo certo, tá tudo no controle de Deus. E os meus fios do cabelo da minha cabeça, os branquinhos aqui já estão todos contados. Então tá tudo certo. Não vai acontecer nada de errado do ponto de vista de Deus. Tudo está certo do ponto de vista de Deus. Então eu preciso descansar em Deus e tentar agir controlando a minha autoconfiança. Então, se eu puder te dar esse recado de hoje, seria isso. Às vezes o seu problema é de autoconfiança. Você não está confiando, ou confiou demais em si mesmo, ou confia de menos em si mesmo. Todas as duas coisas não são legais. Confie em si mesmo. Você tem condições de lidar com o que você foi preparado para lidar.
Você tem condições de enfrentar o que você foi preparado para enfrentar. Você tem condições de resolver o que você se propôs a resolver. E se te ajudar, vai aqui uma outra dica. Gente com muito mais fraca do que a gente com muito menos preparo do que a gente com muito menos talento do que a gente, pega as coisas para fazer e fazem. Então a gente também consegue. Então é só a gente respirar fundo, lidar conosco mesmo e enfrentar a vida. Porque para enfrentar a vida você tem que ter uma autoconfiança equilibrada. Porque senão você nem sai da cama. Você nem sai da cama. Senão você fica doente. Então, se sente doente sem ser. Então, autoconfiança equilibrada, vamos enfrentar, as coisas vão se resolver, as coisas vão dar certo e a gente vai passar por isso tudo, sabendo dosar a nossa autoconfiança. Confie em Deus, saiba do seu potencial e vamos para frente. É assim que as coisas se resolvem na nossa vida. O nosso texto de hoje, até guardei a Bíblia aqui, esqueci, o Salmo 64. Salmo 64, versículo 5, diz assim: os malfeitores teimam no seu mau propósito, falam secretamente, armam ciladas e dizem: quem nos vai ver? Os malfeitores falam em secreto, falam escondido, tramam coisas e falam: Deus não está vendo, Deus não está vendo. Mas Ele está. Deus vê tudo. É só a gente ter certeza e confiar. No final, os malfeitores não vão prosperar. E o justo será abençoado por Deus. Eu creio nisso. Se você crê, ore comigo. Senhor, obrigado pela reflexão de hoje. Precisamos ter autoconfiança. Ajuda-nos a ter uma fé que nos dê isso, Senhor. Uma fé que nos ajude a ter autoconfiança. Uma fé que nos equilibra. Uma fé que nos estrutura, Senhor. Uma fé que nos põe de pé. Que não nos deixe ficar mofando, escondendo, fugindo no medo, Senhor. Uma fé como a de Davi, que foi enfrentar um gigante, o Golias, um monstrão, foi confiado no Senhor, autoconfiança, equilibrado. Não era um tolo e não era um medroso. Teve a coragem de ter que enfrentar o que teve que enfrentar, por mais difícil, até impossível que fosse. Peço ao Senhor, para nós, a mesma autoconfiança. Dê a cada um hoje aqui, aquele que está preocupado, às vezes está desanimado, às vezes está sem orientação, não sabe o que vai fazer na vida, não sabe que rumo vai tomar, está com medo de tomar responsabilidade, está com medo de assumir um trabalho, um projeto. Dê autoconfiança, dê coragem, dê estrutura, Senhor, e impulsiona para que possam ir atrás dos seus projetos sonhados. Cuide de nós, nos proteja dos que falam mal de nós, dos que nos falam secretamente, dos que planejam mal contra nós. Não deixe que dê certo nenhum dos seus intentos e que o Senhor cuide de nós nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você, autoconfiança. Vamos para frente. Te vejo amanhã. Graça e paz. E tchau.